Olá, conversaremos agora sobre o custo médio ponderado de capital, quer dizer, uma etapa importante para poder tentar entender o impacto das decisões de financiamento. Etapa essa em que ponderamos e encontramos uma média ponderada das expectativas de retornos associadas às diferentes fontes de financiamento. Lembrando que entender o impacto das fontes de financiamento é etapa importante na avaliação de uma decisão financeira de longo prazo como uma decisão de investimento. Nessa nossa conversa, temos o objetivo de entender a ponderação dos custos de financiamento das diferentes pontes ao analisar uma decisão financeira. Se vamos relembrar conversas anteriores que tivemos sobre a avaliação financeira no longo prazo, então, em linhas gerais, essa avaliação financeira seria formada por três etapas. Na primeira etapa, tentamos entender os impactos associados aos investimentos ou ativos por meio lá da visão dos fluxos de caixa, essencialmente na visão do fluxo de caixa livre. Numa segunda etapa, tentamos entender os impactos das diferentes alternativas aí de financiamento por meio do que podemos chamar de, quando estamos entendendo a visão de um projeto, a taxa mínima de atratividade, quer dizer, a média ponderada das expectativas de retorno das diferentes fontes de financiamento do projeto. Quando estamos fazendo referência à empresa como um todo, aí eu estou falando no custo médio ponderado de capital. Quer dizer, também uma visão dessa expectativa média ponderada das diferentes fontes de financiamento. E por fim, para poder então julgar essa decisão financeira de longo prazo, aí vamos comparar esses impactos dos ativos mensurados sob o ponto de vista do fluxo de caixa com os impactos dos financiamentos mensurados sob o ponto de vista da taxa mínima de atratividade, quer dizer, no projeto, ou custo médio ponderado de capital na empresa. Então, uma vez que tenhamos entendido as expectativas de retorno associadas às diferentes fontes de financiamento, como capital próprio ou capital de terceiros, lembrando que em outras conversas nós temos essas discussões, quer dizer, tentando entender as expectativas de retorno através da ótica aí do custo-oportunidade do capital próprio, do custo efetivo do capital de terceiros. Mas uma vez que essas diferentes expectativas de retornos das fontes individuais tenham sido obtidas, para poder então sintetizar, nós precisamos obter uma média ponderada dessas diferentes fontes de financiamento. Essa média ponderada na empresa, ela é chamada de custo médio ponderado de capital, nas iniciais aí CMPC, ou quando fazemos referência ao projeto, aí eu estou falando na figura de uma taxa mínima de atratividade. Taxa mínima de atratividade alertando para que qualquer investimento pensado teria que render no mínimo essa taxa. Quer dizer, seria então essa, na verdade, o grande conceito por trás. Num exemplo real, no caso envolvendo um custo médio ponderado de capital, um CMPC ou na sigla em língua inglesa WACC, um laudo de avaliação ou valuation de uma empresa, nesse caso Diagnóstico da América, a DASA, onde o avaliador, quer dizer, uma instituição financeira, obtém custos individuais associados ao capital próprio ou equity, nesse caso aí de 11,4% ao ano. Também obtém o custo efetivo da dívida, que ele está chamando aqui de custo da dívida após impostos, da ordem de 7,3%. Então, esses são os valores individuais, os custos individuais associados a cada uma das diferentes fontes. Ora, e para poder então sintetizar a informação, o que é que então é feito? É feita uma ponderação. E nesse caso é usado o percentual de 70% para equity ou capital próprio e 30% para capital de terceiros. E aí essa medida obtida, quer dizer, o custo médio ponderado de capital, nada mais é do que, naquela visão nossa, então, das fontes de financiamento, ela representa, em linhas gerais, essa expectativa de retorno das fontes de financiamento, quer dizer, uma média ponderada aí dos valores das diferentes fontes. Onde é que nós vamos usar essa informação? De um modo geral, para trazer a valor presente os impactos
associados aí aos investimentos ou ativos sob a ótica do fluxo de caixa livre. Então, em linhas gerais, a decisão financeira acaba envolvendo essa comparação. Quer dizer, os impactos associados aos ativos sob a ótica do fluxo de caixa, os impactos associados aos passivos sob a ótica do custo médio ponderado de capital, nesse caso que é a avaliação de uma empresa, e por fim, o uso das técnicas de avaliação, né? Então, técnicas que vão fazer o valuation, quer dizer, trazer a valor presente esses fluxos futuros de acordo com essa taxa de desconto, que é o custo médio ponderado de capital. Então, em um exemplo didático e bem simples, então imagine a situação de uma operação. Essa operação vai captar dívidas na ordem de 200, com um custo efetivo após impostos da ordem de 20% ao ano. Vai captar recursos próprios da ordem de 300, com um custo de oportunidade associado a esse recurso próprio da ordem de 25% ao ano. Naturalmente, esses recursos captados, quer dizer, esses financiamentos, vão bancar uma determinada operação de investimento no valor de 500. Então, se eu quero calcular o efeito combinado desses financiamentos, se é um projeto, esse efeito combinado é calculado sob o ponto de vista de uma taxa mínima de atratividade. E quem vai ser essa taxa mínima de atratividade? Vai ser nada mais nada menos do que uma média ponderada dos custos das diferentes fontes de financiamento. Então, essa média ponderada vai levar em consideração o quê? 20% de custo efetivo de capital próprio, 25% de custo de oportunidade, 20% de custo efetivo de capital de terceiros, dívida capital de terceiros, e 25% de custo de oportunidade do capital próprio. Ora, como o valor captado de terceiros é 200, capital próprio 300, então, na verdade, a operação financiou um total de 500. Então, quando eu faço isso, o que é que eu estou obtendo? Eu estou obtendo uma média ponderada das diferentes fontes de financiamento, e essa medida sintética, ela corresponde à segunda etapa lá do processo de avaliação de decisão financeira de longo prazo, como a avaliação de um investimento de longo prazo, sintetizando então uma medida. Nesse caso, a taxa mínima de atratividade calculada foi da ordem de 23% ao ano. Em linhas gerais, que decisão eu posso tomar a partir dessa medida? Uma decisão que diz que os financiadores, em média, estão demandando dessa operação uma taxa de retorno média ponderada da ordem de 23% ao ano. Logo, se os financiamentos estão exigindo uma média ponderada aí de 23% ao ano, eu só deveria, então, investir se eu encontrasse fluxos associados a esses investimentos que rendessem, no mínimo, 23% ao ano. Quer dizer, se render exatamente 23%, eu estou pagando o custo de oportunidade, mas o ideal é que rendesse mais que 23%. Então, com isso, o que é que eu estou fazendo? Eu estou obtendo lá para as fontes de financiamento uma métrica bastante importante para poder usar no processo de tomada de decisão de longo prazo. Então, nesse caso, se a taxa mínima de atratividade é de 23, eu deveria apenas captar esses recursos se eu conseguisse obter investimentos que rendessem no mínimo 23% ao ano. Com isso, esperamos ter alcançado o objetivo proposto por essa nossa conversa, que a partir daí seria, né, entender essa ponderação dos diferentes custos de financiamento das diferentes fontes na obtenção dessa métrica, que na empresa é chamada de custo médio ponderado de capital e no projeto seria a taxa mínima de atratividade. Bons estudos!